A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Meus amados, vamos ler o Salmo 127. Salmo 127, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. São flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus amados, sempre nas campanhas eleitorais ouvimos diversas vezes os candidatos falarem sobre moradia, segurança e trabalho. E muitos deles se apresentam também como defensores dos interesses da família. Eles falam sobre esses temas porque são temas do interesse de todos nós. O nosso bem-estar, o bem-estar de quem amamos está relacionado com moradia, segurança, saúde, empregos e coisas similares. Essas coisas fazem parte dos nossos sonhos, de nossas lutas diárias. Nós empreendemos grandes esforços para alcançá-las e para mantê-las. Mas existe um perigo aqui, que é o de excluir ou colocar Deus de lado e seguir em frente em nossos esforços como se dependesse de nós, como se fôssemos capazes de abençoar a nós mesmos, como se o fundamento da felicidade fosse nosso próprio esforço. Mas o Salmo 127 nos alerta sobre esses perigos. As palavras deste salmo visam nos ensinar sabedoria. Mas o que precisamos saber para sermos mais sábios? Bom, em primeiro lugar, sobre a inutilidade da vida sem Deus. E em segundo lugar, sobre as bênçãos da vida com Deus. Então, esses dois temas não correspondem exatamente às duas partes principais do Salmo, mas chegam perto. A ênfase na primeira parte, aqui nos versos 1 e 2 do Salmo 127, é de que sem o Senhor é tudo em vão. E a ênfase na segunda parte, dos versos 2 a 5, é de que a bênção depende do Senhor. Portanto, nós anunciamos a palavra do nosso Deus nesta noite sobre o seguinte tema: Deus e a nossa vida. E veremos, primeiro, a inutilidade da vida sem Deus. E segundo, veremos aqui a bênção da vida com Deus. Então vamos lá. Primeiro lugar, a inutilidade da vida sem Deus, dos versos 1 e 2 que nós lemos do nosso Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Queridos, o salmista começa aqui com assuntos do dia a dia: moradia, segurança e trabalho. Ele quer, através de exemplos particulares, chegar a um ensino de caráter geral. Ele fala da construção de uma casa, que é abrigo e proteção para a família. Ele fala da segurança de uma cidade, o que permite os seus moradores viverem em paz, aqui no versículo 1. E também ele fala do trabalho, do esforço para prover o que é necessário à subsistência, aqui no verso 2. Então, nessas três questões, o homem está envolvido.
Os construtores, os sentinelas e o homem que sai para trabalhar devem empreender conhecimento, atenção e esforço. No entanto, meus amados, o salmista procura mostrar que tais esforços, sejam em construir uma casa, de guardar uma cidade ou trabalhar com o máximo de empenho, sem a bênção de Deus, dão em nada, ou seja, é inútil. Que no hebraico há um termo que aparece 3 vezes aqui nesse verso, nos versos 1 e 2, que é traduzido como em vão e como inútil. Refere-se à vaidade, à mentira e algo que é vazio, inútil mesmo. Portanto, o conhecimento, o cuidado e o empenho humano não são garantia de sucesso. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus eles falharão, que sem Deus todo o esforço se torna inútil. Isso necessariamente não quer dizer que a casa não seja construída, ou que a cidade não seja guardada, ou que o homem que acorda cedo, que vai dormir tarde, não terá o pão sobre a sua mesa. Tudo isso pode acontecer, e até acontece, mas a questão é que no final das contas, isso dará em nada. No final, verá a triste constatação que foi tudo em vão, inútil. É isso que se repete aqui no Salmo por 3 vezes. Sem o Senhor, tudo que você faz, todo o seu esforço, seu trabalho, o que você compra, seus estudos, suas amizades, a questão de casar, de ter filhos, é tudo em vão. Sem Deus, tudo é em vão. Isso se evidencia especialmente quando o salmista fala sobre um homem que levanta de madrugada e repousa tarde. Ou seja, um homem dedicado ao seu trabalho, alguém que mal pode dormir. O salmista diz que tal pessoa comerá o seu pão, mas a respeito desse pão se diz aqui que penosamente granjeaste, aqui no verso 2. Essa linguagem aqui nos lembra Gênesis capítulo 3, versículo 17. É, portanto, um pão de dores. O pão está na boca, chega ao estômago, mas não há alegria, não há verdadeira felicidade, não há verdadeira paz, só inquietação, ansiedade e medo. Por meio dessas ilustrações tão comuns, o salmista quer ensinar que tudo na vida depende da bênção de Deus e que sem essa bênção, todo o empreendimento humano e todos os esforços, todos os planos, sonhos, no final das contas, darão em nada. As realizações humanas sem Deus podem ser como um tipo de droga que ilude por um tempo, mas quando seu efeito passa, só há um grande vazio. Amados, este é o resultado final de uma vida que não leva Deus em conta. Esse é o resultado de não temer a Deus. Esse é o resultado de não temê-lo como o centro de tudo e não depender dele e esperar pela sua bênção. Diz o salmista que sem o Senhor é tudo vão, é tudo sem sentido, é tudo um grande vazio, é o trabalho inútil. Sem o Senhor, todos os empreendimentos, por mais grandiosos que pareçam aos nossos olhos e aos olhos dos outros, não são nada mais do que cabanas de palhas que serão queimadas pelo fogo no dia do juízo. Então lembre-se, qualquer trabalho, qualquer projeto, mesmo que nos esforcemos ao máximo, é algo inútil sem a bênção de Deus, é tudo em vão. Você pode ter os melhores médicos e não conseguir o diagnóstico, pode ter grande sistema de alerta e o ladrão entrar em sua casa,
pode ter um terreno e nunca conseguir construir a casa dos seus sonhos, pode fazer tratamentos e não ter filhos. Portanto, ainda que possamos ter os melhores médicos, ter um sistema de alarme, ter um bom emprego, o Salmo 127 nos ensina a não confiar nos meios. Não tenha vergonha de depender de Deus, pois somente com a sua bênção podemos seguir em frente. E isso aqui nos leva ao segundo ponto. Nós já vimos aqui no nosso primeiro ponto a inutilidade da vida sem Deus. E agora vamos ver, em segundo lugar, as bênçãos da vida com Deus. E você pode ver aqui a partir dos versos 3 ao 5. Aqui devemos notar a relação desta segunda parte com a primeira parte do Salmo. A edificação da casa na primeira e a edificação da família na segunda. As sentinelas que guardam a cidade na primeira e os filhos que protegem o pai na segunda. Então, nesta segunda parte, em resposta à inquietude e à inutilidade da vida sem Deus, o salmista apresenta a vida abençoada por Deus. E ele fala sobre as dádivas de Deus. Primeiro, em dar ao homem comer do seu trabalho e depois o dom de ter os filhos. A partir da parte final do versículo 2, o salmista coloca em contraste ao homem que trabalha incansavelmente como se o sucesso dependesse dos seus esforços e o homem que é amado por Deus. Quando é dito, no verso 2, que a este o Senhor dá o pão enquanto ele dorme. Interessante isso, não é? Agora não se engane e não tire conclusões precipitadas aqui. Até porque Deus não se agrada do preguiçoso. E a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, obviamente, isso não quer dizer que Deus alimenta enquanto você está na ociosidade, deitado lá na sua cama e pedindo que Deus mande o pão, achando que Deus vai dar enquanto você está na preguiça. Não é isso que o texto está dizendo, mas aqui quer mostrar que através do contraste que enquanto o homem sem Deus trabalha, quase que sem dormir para comer o pão de dores, aqueles a quem Deus ama, trabalham também, mas não neste afã. Eles sabem que o sucesso é fruto da bênção de Deus. Eles confiam em Deus e por isso eles podem dormir em paz. Com isso o salmista quer mostrar que a bênção procede do Senhor. Ele cuida dos seus amados, ele abençoa o trabalho diligente daqueles que confiam nele. A seguir, a partir do verso 3, o salmista fala da bênção na família. Esse versículo começa com uma expressão que visa chamar a nossa atenção. Podemos até ler, eis que os filhos, né? Ou sim, os filhos, né? São bênção, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Então o salmista ele se refere aos filhos como uma herança e galardão, ou recompensa. Devemos entender aqui herança não de acordo com o direito hereditário, mas uma livre concessão, uma recompensa que não é paga como dever, mas de alguém que livremente faz uma promessa e depois a cumpre. O que o salmista quer dizer com essas palavras é que os filhos são uma dádiva de Deus, uma bênção que ele concede. Portanto, os filhos não chegam por meio de um processo mecânico, mas são uma dádiva na qual Deus está plenamente envolvido. Notem então que o salmista quer ensinar algo geral. Deus cuida do seu povo, Deus abençoa seus amados, mas o que o salmista utiliza para provar a bênção de Deus sobre os seus amados? O que é? O fato de que os filhos são uma dádiva dele.
É claro que a mentalidade mundana que vê os filhos como problemas, como impedimento à felicidade, é contrária ao que Deus diz que é bênção. É claro que sabemos que há muitos lares destruídos, filhos rebeldes, filhos que espancam e até matam os pais. São famílias destruídas, famílias sem Deus, pais sem Deus, filhos que não têm Deus. Mas aqui não é o fato. Os filhos aqui são comparados a flechas nas mãos de um guerreiro. Note que não são flechas na aljava, mas na mão do guerreiro, disponível para o uso, ou seja, são como armas que podem servir para defender o seu pai, especialmente se este pai o esteve ainda jovem. Quer dizer que quando estiver velho, ele terá muitos homens dentro de casa, dentro da sua casa, né? E no contexto judaico, prezava-se muito por isso. Então veja, no verso 5 aqui, no que consiste a bem-aventurança deste salmo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é o lugar para colocar as flechas. E aqui equivale dizer, feliz o homem que enche sua casa de filhos. Dentro do contexto judaico nós vemos muito isso. Por quê? Diz aqui, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então aqui se menciona inimigos à porta. Porta se refere-se à porta da cidade, onde assuntos administrativos e judiciais eram resolvidos. O que dá a entender que o pai sofreu uma acusação injusta e tem de apresentar-se perante o tribunal, mas ele não chega lá sozinho. Seus filhos estão na sua companhia, seus filhos estão em sua defesa. O salmista diz que não serão confundidos, isto é, não serão intimidados. Esses rapazes não deixarão seu pai sozinho, mas lhe darão apoio, proteção, estarão ali na sua companhia. Assim, amados, nós notamos que a bênção aqui não se refere só a ter muitos filhos, mas educá-los na piedade. Há pessoas que têm filhos, muitos filhos, mas no fim isso não dá em nada, pois suas vidas não têm sólido fundamento. Muitos que quando o pai fica velho, os filhos não querem cuidar, jogam seus pais no asilo. Muitos maltratam seus pais. Isso é uma realidade. Mas aqui este homem está cercado de filhos fiéis, que foram educados na palavra, na verdade, seguindo aquilo que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Então aprenderam a respeitar, aprenderam a andar no temor de Deus. Amados irmãos, toda a bênção que desfrutamos vem do Senhor, e até o que imaginamos ser fruto do nosso empenho vem do Senhor. É Deus quem constrói, é Deus quem guarda a cidade, é Deus quem guarda a casa, é Deus quem dá o pão, é Deus quem dá os filhos. Então, se estamos em Cristo, essas bênçãos de Deus estão sobre nossas vidas, pois Cristo se fez maldito em nosso lugar, para que conheçamos as bênçãos de Deus. À luz do Salmo 127, não há razões para nossos corações estarem inquietos. O que Cristo nos ensinou a este respeito, em Mateus 6, no versículo 31 ao 33, diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se estamos em Cristo, devemos trabalhar, agir dentro do que o Senhor nos confere.
certos de que o sucesso virá não por causa do nosso esforço, mas por causa da bênção do Senhor. Mas o Salmo 127 não só nos diz que Deus nos abençoa, mas diz que bênçãos Ele costuma conferir-nos. Nós lemos aqui que é Ele quem nos dá o pão. Então, cada vez que temos alimento sobre a nossa mesa, devemos elevar nossos corações a Deus e agradecê-lo pelas suas ricas bênçãos. Irmãos, vejam a graça de Deus. Nossa vida só pode ter sentido, só pode ser plenamente desfrutada e cumprir o seu propósito se tivermos a bênção de Deus. Se Deus estiver na nossa vida, mas isso não acontece naturalmente. Por causa do pecado estávamos afastados de Deus, não merecíamos suas bênçãos, mas somente sua maldição. Dessa forma, nossa vida estava fadada à inutilidade. Não importava o que fizéssemos, tudo seria vaidade, tudo seria um grande vazio, algo completamente inútil. Mas Cristo nos resgatou da maldição do pecado, Ele nos redimiu da vida vazia e inútil, Ele nos levou a Deus, Ele nos concedeu a bênção de Deus. Então, se estamos em Cristo, nossa vida não é sem sentido, não é vazia. Em Cristo nós encontramos o propósito para o qual nós fomos criados. Podemos edificar, guardar, trabalhar, comer o nosso pão, criar nossos filhos, e tudo isso tem um só sentido, pois visa mais do que nossa sobrevivência, mais do que nossos interesses, visa a glória de Deus. Então, glória a Deus, porque em Cristo nossa vida ganha significado. Então devemos orar para que o Senhor Deus, que nos abençoa em Cristo Jesus, nos conceda dependermos sempre de suas bênçãos. Que nada façamos se o Senhor não estiver conosco, pois já sabemos que todos os esforços sem o Senhor dão em nada. É inútil, mas se estivermos na sua bênção, se tivermos sua bênção, sigamos em frente, sabendo que Ele não nega bem algum aos seus amados. E certamente, se vivermos na dependência dEle, a sua bênção estará sobre as nossas vidas. Com a bênção construiremos, com a sua bênção estaremos seguros, com a sua bênção faremos nosso trabalho e receberemos de suas mãos o nosso pão, com a sua bênção criaremos nossos filhos. Que assim seja, para a glória do nome do nosso Deus. Amém.